E você falou um pouquinho, Thiago, pra gente de como começou a tecnologia ali da CloudWalk, até antes de ser CloudWalk. Falou do Ruby, falou etc. Como tá a tua tecnologia hoje? Você deu um overview aqui, falou do GCP, hoje é uma nuvem que eu gosto bastante. Uhum. Falou que tem um pouquinho de AWS, etc. Que linguagem vocês estão trabalhando? Como que está hoje a tecnologia CloudWalk? Sim. É, hoje, Tudo que não for segredo industrial, né? Claro. sim, não, tranquilo. Acho que vale a pena. Tudo bem se eu te dar um esboço dos produtos, e aí fazendo Claro, os ótimo, produtos, aí boa. eu te dou uma base um pouco do que a gente está fazendo, né? Então, nesses últimos anos, últimos 2, 3 anos, a gente vem crescendo 60%, 40% ao mês, né? Como eu falei. E a gente começou pequeno, com um produto só, que era adquirência, terminal POS. E a ideia é, a gente entrega rápido, depois itera sobre o negócio e vai criando outros produtos, outras coisas. Aí a gente foi lançando algumas outras coisas. Então, a gente tem o terminal POS, que é realmente ali uma boa fonte de receita para a gente, mas a gente está entregando para esse cliente outros produtos. A gente tem também um link de pagamento, com taxas também muito boas para esse lojista, onde ele vai pegar com a app dele, enviar um link de pagamento para um cliente dele. A gente também oferece para ele um empréstimo inteligente, que a gente está utilizando DeFi e Compose para poder utilizar a nossa própria blockchain. A gente tem, Bacana, hein? a gente tem também o Pix, também é um produto não só na nossa app, mas também no terminal, onde o cliente, a gente não cobra nada disso dele, ele pode receber via Pix, enviar para qualquer lugar. A gente também tem um cartão de crédito para esse lojista, onde a gente cuida dele. A ideia é realmente você cuidar de todo o ecossistema financeiro desse lojista, ele está tudo ali, então a gente acredita que se a gente tem toda essa esfera de produtos para ele, a gente vai trazer depois, natural, a gente se tornar um banco, trazer mais, por exemplo, outros produtos financeiros para ele. A ideia é que a gente cuide da vida financeira dele, e a gente, com isso, com esse ecossistema vivo, a gente consiga cada vez mais baixar a taxa, entregar cada vez mais valor para esse lojista. E aí a ideia é que, a longo prazo, a gente fala muito isso, é que a gente não vai nem baixar a taxa, a gente vai zerar a taxa e monetizar isso de outra forma. A gente quer lançar o nosso produto, a nossa rede de pagamentos descentralizada, e isso a gente vai processar pagamentos em Júpiter, em Marte, o que for. E a gente acredita muito O que... plano de conquista do mundo continua ativo, pelo visto. Continuativo, muito. E a gente acredita muito que as transferências de dinheiro, de valores, deveriam ser sem nenhuma pessoa para orquestrar isso. Não tinha que ter hops, tinha que ser só entre os dois caras, peer-to-peer mesmo. E tinha que Isso ser na velocidade da luz. Isso é a cara do Web3, né? Muito, muito. A gente acredita muito nisso. E isso guia um pouco a gente nas decisões também de tecnologia que a gente vai utilizar. Então, o que a gente tem hoje, né? O Beabá ali, então. No POS, a gente tinha aquele Core Ruby que eu falei, mas agora a gente está com Android, no terminal mesmo. Então, o seu terminal, ele roda Android, você tem um app Android, embarcado nele. Exatamente. A gente chega de sofrer com C. A maioria das maquininhas hoje a gente vê que tem um core de ARM celular ali, né? Sim. Eles muito veio... Foi uma migração, assim. Eu já cheguei a trabalhar com MIPS, por exemplo, e aí a gente foi pro ARM, aí vem o Linux-like, assim, utilizando o ARM, claro. E aí o Android, eu acho que foi muito benéfico, porque primeiro que o produto ali é muito parecido com o celular, então a usabilidade é muito... Sim. O pessoal entende muito bem, né? A experiência é muito parecida, né? Você pega um dev mobile Exato. e tá tem trabalhando isso. amanhã E aí nisso. você tem um ecossistema que é muito rico. Então, por exemplo, eu cansei de fazer otimização em camada de comunicação em C, às vezes até entrar em TCP para poder fazer... Que delícia. Nossa, é uma maravilha. Tratamento de pacote na mão. Às vezes chegava até em tratar TCP porque isso não vinha pronto do fabricante, sabe? Às vezes, assim, versão em C de fabricante, às vezes é meio esquisita ali, é um negócio meio customizado. E se você tem esse ecossistema, essas decisões já estão meio que tomadas, já estão mais tranquilas. Está encapsulado numa Foca no produto e tá tudo bora. certo. Então, a gente tem o Android ali rodando, tá bem feliz com isso.
O que melhorou muito, né, cara? Porque você falar que você tem um ARM ali rodando Android para desenvolver um app para a maquininha, isso 10 anos atrás, cara, era... Não existia. Não existia. Era... A capacidade de processamento de uma maquininha de cartão de crédito era nada, né? Uns 10 anos atrás a gente chegou a trabalhar... Estavam morrendo, né? Mas a gente tinha uma versão que a gente trabalhava com 4 MB de RAM. Porra. Era meio chatinha, Acho que esse orelhão não tem 4 MB de RAM. mais ou menos. Se não me engano, o Verifone Nurit, que era um carinha chato. 4 MB de RAM é bem difícil, bem difícil. Cara, isso me lembra... Lá no começo, quando eu cheguei a mexer com BlackBerry, que tinha mais ou menos isso, foi 4, 8 MB de RAM. Os primeiros BlackBerry. Tudo SDK. Muita gente não sabe o que era um BlackBerry. Né? Hoje em dia, geração muita Android. gente não sabe mesmo, não. E a gente, voltando pro assunto, a gente, além disso também, no mobile, a gente tem Flutter 3, Flutter basicamente, para todas as nossas soluções. No mobile especificamente, por causa do produto que a gente está lançando agora, que é o Infinity Tap, a gente adicionou também uma parte em Java mesmo e também em C, por causa das questões de segurança. Então a gente tem alguma coisa em baixo nível ali que a gente precisa controlar, um security environment bem delicado, que a gente precisa manter. E aí a gente tem Flutter com esses caras, um pouquinho de Java, um pouquinho de C ali. A gente também tem em relação a um pouco de front-end assim, e algumas aplicações também. A gente tem bastante Next e Node e um pouco ali de React também. Isso acaba rolando, a gente tem essa trinca ali. Você acha que o Node virou o novo Ruby? Cara, não, acho que não. Acho que é um ecossistema todo separado, assim. Eu acho que falando um pouco dessa diferença de Ruby e Node e JS e tudo, eu acho que falando de comunidade mesmo, tem algo que é muito único em Ruby, que é, por exemplo, existe um framework de desenvolvimento, que é o Rails, e a comunidade foca lá. Então, é um framework maduro, que sempre mudando, e ele consegue evoluir muito bem. Enquanto que no JS, esse mundo tem muita coisa, eu acho que isso acaba sendo um pouco difuso, assim, a evolução dos frameworks em si. O TypeScript virou um mundo à parte, né, cara? Cresceu demais. Exato. É que eu vejo muito essa comparação, porque na época que a gente estava falando da explosão da web ali, muito do que tinha de desenvolvimento em Ruby e também e Ruby on Rails para web naquele momento, né? Muito para fazer essa jogada de back, front, etc. Muito foi tomado pelo Node agora, né? Até com o Next, por exemplo, para fazer o back-end. E, cara, pra gente que faz gestão, do ponto de vista de mercado, é ótimo. Você pega um cara de TypeScript, o cara faz front, faz back. O cara sabe chutar com as duas pernas, né? Então é uma maravilha. Enfim, mas tem um pouco dessa sobreposição ali, né, naquele momento, né? Mas são duas linhas hoje que são independentes, né? Total. E é bom que você tocou nesse assunto do back-end. Além disso, o back-end a gente tem um mix de coisas, assim. Eu gosto muito de Ruby, eu gosto bastante de Ruby, e a gente gosta de utilizar o Ruby para prototipar, que é coisas rápidas, assim. Rails também é interessante quando você fala de PCI, por exemplo. Ele traz muita coisa de graça quando vai falar de PCI. Eu não sabia, legal. Muita coisa de graça. É muito madura essa parte no Rails. Então, tem soluções que a gente às vezes coloca Ruby Rails, justamente porque já vem algumas coisas de graça, assim. Mas, em geral, a gente gosta bastante para prototipar. E aí, na outra linha totalmente diferente, a gente gosta muito de Rust também. A gente utiliza bastante Rust, muito para uns propósitos muito fechados e definidos. A comunicação com as bandeiras, por exemplo, hoje a gente utiliza Rust. Então, como a gente tem que ter um socket persistente, tem muita concorrência. E eu tenho, sei lá, por exemplo, no caso acho que da Visa, são 8 sockets que eu tenho que ter aberto, persistente, e eu tenho que receber todo o volume. 8 sockets, cara? São só 8 carinhas abertos ali e tem que passar o volume inteiro. Caraca. O volume inteiro. E fazer todo esse processo com concorrência é meio complicado fazer assim em algumas outras linguagens. Rust ajuda muita gente nisso. Rust é fantástico pra gente com isso. É uma aplicação super estável, com a memória que fica daquele jeito.
Até Não é à lá. toa que a linguagem candidata para fazer a reescrita do kernel do Sim, Linux, sim. né? Eu acho que ele traz muita maturidade para os desenvolvedores em C. Quem já fez C sabe que às vezes a gente dá umas caneladas ali, e aí faz, assim. Tem ponteiro para ponteiro no Rust? Não. Eu nunca Cara, programei em Rust. não, você consegue fazer algumas coisas ali, mas eu acho que o interessante do Rush é que ele traz muita opinião no processo. Então, ele tem um borrow check bem chatinho que você vai lutar com ele no começo. Então ele vai trazer as boas práticas e que você tem que implementar, que são bem safes assim para você fazer, e é bem interessante. E eu acho que só vai rodar realmente quando você tiver com o negócio estável, assim. Por exemplo, ele vai evitar algumas caneladas que você for dar com concorrências e threads, tudo que ele consegue te ajudar nesse processo. E além disso, ele traz uma carga de otimização daquele código que eu desenvolvendo em C não conseguiria fazer, sabe? Então, se eu for desenvolver em C um código, eu vou fazer um código super otimizado, sabe? O compilador do Rust consegue fazer isso muito bem e já trazer isso de graça para você. Então, se você quer uma coisa com um propósito muito pequeno, assim, bem definido, mas precisa de concorrência, precisa ter muita performance, eu acho sensacional. A gente tem utilizado bastante também. E super baixo nível, né? Como você falou ali, é muito próximo do protocolo de rede, etc. Tem o controle fino, né? Sim, muito. Muito. E a gente fica nesse ponto, né? Ruby, prototipagem pura, aquela coisa que tá no ar, e Rust que você tá lutando ali com o compilador. E aí, o que a gente tenta fazer é ter um negócio no meio, que é com Go. Então, Go eu consigo ter uma concorrência fantástica funcionando ali, consigo também ter uma produtividade, como eu tenho muito parecido com Ruby, e uma coisa um pouco no meio ali, entre Ruby e Rust, é como a gente gosta de ter nosso back-end orquestrado ali por essas tecnologias. Claro que natural, a gente tem um time relativamente grande de AI e o pessoal vai utilizar Python. Mas em back-end, em geral, a gente Eu achei que você não ia falar de dessa. Python, cara. Eu sou paiteiro. Tá? Peraí, uma hora e quanto de episódio? O cara falou de Python só agora? Porra. Tem que ter. Pô, Python Eu não sou um cara tão visado em Python, eu já fiz algumas coisas para resolver assim, mas o nosso time de Machine Learning e AI, eles utilizam bastante. Não tem jeito, eu acho que o ferramental hoje é todo em Python. Para cálculo estatístico, etc., Python é fenomenal. Tá perdendo espaço pro R. Né? Que é uma fork ali, dá para dizer que é um primo muito próximo do Python, né? A sintaxe eu acho bem complexa do R, eu confesso. Mas é que realmente é aquela questão um pouco mais matemática, né? Você tem que entender um pouco mais, mas faz sentido.